Qualquer dorzinha era o centro espírita. Qualquer problema que eu tinha, centro espírita. Eu tinha uns ataques de fúria no meio das surras que eu levava, dos maus tratos. E, para melhorar o meu ânimo, ela me levava para um ritual de magia. Então, eu fui tirado de um ambiente de presença de Deus, de manifestação da glória de Deus, e fui colocado, eu fui tirado, Karina. Eu fui tirado, minha mãe não me deu, eu fui tirado. E para minha mãe, ela disse que eu voltaria mais tarde como um doutor. O sonho dela era que eu fosse advogado. Então, ela me deixou nesse processo longe da minha mãe 3 anos, de 5 aos 8 anos. E quem é psicólogo, pedagogo, sabe que é nessa fase que forma a identidade, o caráter da criança, é nesse período, da primeira infância, dos 4, 5 até o 8º, 9º ano. Então, o momento em que estava formando o meu caráter, a minha personalidade, eu estava sendo torturado. Às vezes tinha um tamanco de madeira, ela batia com muita força e às vezes estourava o lábio, sangrava. Eu ia para a escola muito machucado. Até que um dia eu descobri, eu fazia minha mãozinha e botava num papel, botava aquelas colagens que criança faz na escola, para que um dia minha mãe visse aquilo. E eu lembro que ela guardava em cima do guarda-roupa lá dela, junto com outras coisas minhas. Papai Noel colava barba com algodão, aqueles trabalhos de arte da escola, na esperança que minha mãe um dia olhasse aquilo ali. E um dia ela pediu para que eu buscasse um remédio para ela, ficava no alto, eu puxei, caiu sobre mim as minhas cartas e as cartas da minha mãe, que nunca chegaram para mim. Nunca chegaram para mim. Eu cresci sem família, cresci solitário, sem amigos de infância. Foi um período muito cruel para uma criança. Muito cruel. Isso não se faz com ninguém, muito menos com uma criança. Então, quando o diabo viu, não é que é papo de crente, tudo delega ao diabo, eu não sou esse crente fanático, mas quando o diabo viu que Deus tinha um propósito para uma gestação que seria mais uma morte, o diabo criou uma estratégia e ela foi se cumprindo aos poucos. Como ele seria um homem de Deus longe de uma presença de uma igreja, que a nossa casa era uma igreja, uma extensão da igreja da minha mãe? Como ele veria milagres, como que ele viveria milagres dentro de um centro espírita? Eu não estou aqui ofendendo a religião de ninguém. Eu tenho minha tia que é dona de um centro espírita. Respeita a religião, ela sabe que eu não acredito, não concordo com isso, mas respeitamos a religião dela. Mas como que eu viveria os milagres do Senhor dentro de um centro espírita? Então o diabo foi arquitetando aquilo ali, foi imprimindo sensações e traumas na minha vida, e é inegável que isso influenciou para o homem depressivo que eu fui. É claro que isso influenciou para a síndrome do pânico que eu fui desenvolver anos depois, para o síndrome de rejeição que eu tive, desde o ventre, rejeitado, depois crescendo rejeitado, pensando que minha mãe tinha me dado para uma tia. Então eu cresci com esse sentimento. Quando eu voltei para minha mãe, eu lembro como hoje, ela estava lavando roupa muito magra, a gente viveu um período de escassez muito grande, de pobreza extrema. E você foi voltar como? Porque você tirou aquelas cartas de lá, você chegou a ler? Li. E aí? Desejando Feliz Natal, desejando Feliz Aniversário. Você chegou a ir falar com sua tia ou não? Você só leu e jogou lá de novo? Eu tinha 2 opções. Aceitar ou criar um plano. Não subestima uma criança de 8 anos. O meu plano era, se ela quer que eu chame ela de mãe, porque era condicionado, você tem que me chamar de mãe. Como que você condiciona uma criança a chamar você de mãe se você não é mãe dele? Se você não é legalmente mãe dele? Se isso não está no papel, você é tia dele. Então ela tinha uma intenção por trás disso, de me chame de mãe. Né? Você não vai ver mais tua mãe. Eu falei para ela que se ela me trouxesse para ver minha mãe pela última vez, eu chamaria ela de mãe. Eu aceitaria ela como mãe. E já estava aquela pressão da minha família, cadê o Caleb, cadê o Caleb, cadê o Caleb? Uma outra irmã já tinha ido morar com ela também, nesse período. Minha mãe falou que nesse período de morar no Rio de Janeiro, a minha irmã caçula, que é muito tua fã, a Kátia Rinave, ela, todos os dias, ela ia no ponto para saber se eu tinha chegado. Nós temos uma ligação muito forte. Todo o período que eu fiquei na fase adulta longe da minha mãe, ela sempre me ligou, acompanhou o processo de homossexualidade,
acompanhou o processo meu de conversão. Ela é a minha maior intercessora, a maior investidora da minha vida pessoal e ministerial, é a Kátia Rinave. E nessa primeira infância, ela ia no ponto todos os dias, que era em frente à nossa casa, e olhava no ponto: mãe, o Caleb não voltou. Isso machucou muito a minha família. E quando eu voltei, lembro do processo, de contando os minutos para chegar na casa da minha mãe. E quando eu cheguei, eu abri uma tramelona do portão assim que tinha. Quando eu olhei, minha mãe muito magra, muito doente. E quando ela me viu, ela estava lavando roupa para fora, num tanque velho que tinha no fundo do nosso quintal. Ela olhou para mim assim, ela começou a falar em línguas. Ela ajoelhou e começou a glorificar o Senhor, porque aquilo ali era a resposta da oração dela. Tiraram meu filho de mim, mas eu creio que o Senhor vai trazer meu filho de volta. E ali ela caiu em pranto e começou a glorificar, começou a falar em línguas. Ela olhava para mim, parecia que ela estava tendo uma visão, uma ilusão que não era real aquilo. Ela tocava em mim como se eu fosse uma visão para ver se era verdade. Palpava a si mesmo, apertava, me beijava. E na hora que ela me abraçou, eu falei assim: não me deixa voltar para o Rio de Janeiro, porque a minha tia me espanca todos os dias. Foi de imediato, foi uma reação espontânea. E sua tia momento. Não foi com você? Estava atrás de mim, na mesma cena. Minha mãe glorificando, me beijando, falando em línguas. E minha tia ficou sem reação assim na hora, tentando se justificar. Minha mãe falou assim: vai para o teu quarto, a gente vai conversar já já. E aí ela se entendeu com a minha tia, disse que eu não iria voltar mais. Minha tia entrou no quarto, me deu um último sulavanco, assim: você nunca mais é na minha casa, você morreu para mim. Graças a Deus. Graças a Deus. Naquele momento foi essa sensação que eu tive mesmo de alívio. Acabou a minha prisão, acabou a tortura, acabou... Porque era essa a sensação, era essa a realidade que eu tinha, de maus tratos. Eu tinha caraca por todo o meu corpo. Caracas, manchas de sujeira. Todo, cabelo mal cortado, não comia. Ela não se importava se eu me alimentava ou não me alimentava. Come se quiser, toma banho se quiser. Uma vida muito complicada, que eu vivi nesse processo até os 8 anos de idade. E aí, depois que eu voltei para minha mãe, ela tentou suprir essa ausência que ela teve, essa ausência paterna. Só que ela viu que eu estava muito estragado como criança, como homem. Ela viu que eu tinha trejeitos já nessa primeira infância, e ela não sabia lidar, porque nessa pouca cultura que ela tinha, e essas religiões tradicionais, né, eles delegam muito isso a demônio. Por exemplo, se uma criança tem comportamento homossexual, ela está com demônio, está manifestando um demônio ali. E aí tudo se resolve expulsando o demônio, mas não é simples assim. Quem dera se fosse apenas um demônio. Então, em vários momentos, as pessoas oravam por mim como se tivesse um demônio ali da homossexualidade e ele fosse sair. E eu queria que fosse mesmo demônio. Eu sabia que eu estava diferente, que eu era diferente, que as minhas brincadeiras, que os meus interesses, que a minha inclinação era totalmente voltada para o feminino.